Você já se perguntou por que, mesmo diante de tantas lutas, Deus insiste para que você não desista de orar? Quantas vezes você já se sentiu sufocado por provações que pareciam não ter fim? Talvez seja a ansiedade que te persegue à noite, a dificuldade financeira que parece insuperável, ou aquele relacionamento que se desgasta a cada dia. Hoje, ouça. Deus te diz: confie no poder da oração em todas as provações, não só nas pequenas, mas sobretudo nas mais difíceis. Não ignore essa mensagem, porque ela pode transformar o rumo do seu dia, do seu coração, da sua vida. Mesmo nas situações onde tudo parece perdido, porque Deus insiste tanto para você orar sem cessar? Será que no fundo não nos falta acreditar que a oração realmente move céus e terra? A urgência desse tema vai além de uma simples palavra encorajadora. O que está em jogo é a sua fé, a sua esperança. É o propósito que Deus tem para você, mesmo nessa tempestade. Não permita que a rotina, o cansaço ou a desistência te afastem daquilo que Deus deseja entregar através da oração. Se a sua alma está cansada e você sente como se Deus estivesse distante, saiba, Ele está muito mais perto do que imagina, ouvindo cada sussurro do seu coração. E hoje, o Espírito Santo quer renovar a sua força. Antes que seja tarde, acolha essa verdade. A oração não é só uma rotina religiosa. Ela é a ponte direta entre os teus problemas e o sobrenatural de Deus. Você está preparado para dar esse passo de fé? Coloque nos comentários a palavra-chave de hoje: oração que transforma. Isso sela o compromisso espiritual de buscar a Deus, mesmo em meio à dor. E compartilhe também nos comentários o que tem sido a sua maior provação. Precisamos uns dos outros para sustentar em oração. Sabe por quê? Porque existe um poder imenso quando uma família de fé se une em oração, intercedendo uns pelos outros. Deus revela hoje que há muitos entre nós cansados, feridos e desanimados, sentindo-se invisíveis nas multidões ou na solidão. Por isso, neste vídeo, vamos percorrer juntos os ensinamentos da palavra, que mostram não só os sinais de que sua oração está sendo ouvida, como também os milagres que só acontecem quando não desistimos de dobrar os joelhos. E no último ponto, vou compartilhar o segredo que Jesus deixou sobre como orar de modo a tocar o próprio coração de Deus. Não perca, porque talvez isso seja o que faltava para a tua virada espiritual. Você já percebeu como as forças do dia a dia, os boletos, o diagnóstico médico, o coração partido, parecem querer calar a tua voz diante de Deus? Pois saiba, quanto maior a batalha, maior o impacto de uma oração sincera. É nesse campo espiritual invisível que as maiores vitórias são liberadas. Seu comentário e seu testemunho aqui podem ser exatamente o que um irmão precisa para não desistir hoje. Aproveite e já se inscreva no canal, porque juntos vamos crescer na fé e compartilhar as verdades que libertam. Quando você curte e compartilha esse vídeo, está semeando esperança em outros corações. Escreva também de qual cidade você está assistindo. Queremos interceder por você, pela sua casa, pelo seu bairro. E no final deste vídeo, vou fazer uma oração poderosa por todos os que estiverem aqui conosco, clamando pelo mover de Deus em cada aprovação representada nos comentários. Vamos agora mergulhar no primeiro sinal de que Deus ouve sua oração, ainda que tudo pareça em silêncio. Como você reage quando o céu parece de bronze, quando o tempo passa e nada acontece? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse versículo é um convite inegociável. Deus não diz que talvez vai ouvir, Ele promete que responde. Mesmo quando a resposta não chega como imaginamos, cada oração genuína já está movendo o mundo invisível. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é negação,
mas preparação. Pensa só, um agricultor planta a semente debaixo da terra e por um tempo ele não vê nada. Só depois do processo vem a colheita. Assim também ocorre com as orações sinceras. Enquanto você se ajoelha, Deus já está agindo debaixo da superfície, organizando situações, mudando corações, trazendo milagres à luz. Mas talvez você esteja pensando, eu já orei tanto, mas não vi mudança nenhuma. O Espírito Santo te lembra, jamais menospreze o impacto de uma única oração feita com fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue em Marcos 5? Ela lutou na multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5:34. Oração persistente muitas vezes é um toque corajoso, mesmo quando tudo parece impossível. Aplicando isso no seu dia, não pare de orar enquanto não ver mudança. Faça da oração um hábito tão vital quanto se alimentar. Imagine o coração como um vaso rachado. Cada oração é uma gota de água viva. Pode não parecer muito, mas aos poucos a rachadura começa a se fechar e o vaso volta a transbordar de esperança. Transição agora para o segundo ensinamento. O poder da oração não está nos seus méritos, mas em quem te escuta. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. O segredo não é a força das suas palavras, mas o amor daquele que as recebe. O mundo pode te ignorar, mas Deus está atento até ao sussurro da tua angústia. Aqui cabe uma metáfora simples e profunda. Imagine uma criança num quarto escuro, com medo, e seu pai está na sala ao lado. Ela não precisa de um discurso elaborado. Basta gritar, pai, me ajuda, e instantaneamente o pai corre. Assim também é com Deus. Mesmo quando as palavras faltam, Ele entende o grito silencioso da tua alma aflita. Por isso, quando você achar que não tem forças para mais uma oração, apenas diga, Pai, socorre-me. Essa frase simples carrega todo o peso do nosso coração rendido. E é nos momentos de fraqueza humana que o poder de Deus se manifesta plenamente. Vamos agora para um momento de confronto espiritual. Quantos de nós só lembramos de orar quando a tempestade aperta? Mas Jesus ensina, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Oração não é só para momentos de dor. É uma disciplina diária que blinda nossa mente, fortalece nossa alma e nos prepara para vencer tentações. Aqui está um gancho poderoso. Você já parou para pensar que talvez as respostas que tanto espera estejam aguardando pela constância da sua oração? Não o seu desespero, mas a sua perseverança. O campo de batalha espiritual não é vencido por gigantes, mas por joelhos dobrados repetidamente diante de Deus. E isso poucos praticam nos dias de hoje. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais nos ensinamentos práticos para desbloquear as respostas de Deus através da oração, entender como discernir a voz dele no meio da confusão e descobrir a chave do próprio Jesus para tocar o coração do Pai, independentemente do que você esteja enfrentando. Por isso, não perca a continuação. Até lá, permaneça em oração e lembre-se, Deus nunca deixa sem resposta aquele que clama com fé. Você já parou para pensar, por que às vezes, mesmo clamando tanto, parece que o céu está em silêncio? Deus está dizendo ao seu coração, confie, eu estou ouvindo cada palavra da sua oração. Não duvide. No livro de Isaías 65:24 está escrito, e acontecerá que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus muitas vezes trabalha em silêncio, agindo nos bastidores, testando nossa fé enquanto molda o cenário do seu milagre.
Você sente que não recebe respostas ou que sua oração não é suficiente? Lembre-se, a oração é como uma semente. Às vezes, você não vê nada mudar na superfície, mas lá debaixo Deus já está fazendo brotar vida nova. Assim como uma planta rompe a terra na hora certa, sua resposta também chegará segundo o tempo perfeito do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Não desista antes do fruto aparecer. A sua persistência na oração move o coração de Deus. Agora reflita. Você realmente acredita que Deus está atento ao que você está enfrentando hoje? O Salmo 34:17 revela: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não importa se sua luta é emocional, financeira, familiar ou espiritual. O clamor sincero nunca é em vão. Imagine um pai que, mesmo enquanto seu filho dorme, está de vigia ao lado da cama, atento a qualquer resmungo, pronto para acudir. Assim é o Senhor contigo, sempre atento, mesmo quando você não sente. Muitos buscam respostas prontas, mas Deus, às vezes, revela-se em detalhes, nos pequenos sinais do dia a dia. Em 1 Reis 19:12, aprendemos que Deus falou com Elias não no vento forte, nem no terremoto, mas numa suave brisa. Talvez a resposta que você procura venha de modo inesperado, numa palavra de encorajamento, num versículo, num gesto amigo. Esteja atento. O Espírito Santo pode falar nos detalhes mais simples. Não limite o agir de Deus. Você já tentou ouvir a voz divina, mas foi sufocado pelo excesso de ruídos e preocupações? Jesus nos ensina em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Às vezes, o segredo é desligar o mundo, silenciar o coração e focar só nele. A oração genuína não depende de fórmulas, mas de relacionamento. Deus te chama a perseverar, mesmo quando nada faz sentido. Jesus, antes de ser crucificado, orou por 3 vezes no Getsêmani. Em Lucas 22:44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. Ele sabia o peso da dor, mas nos ensinou que mesmo quando não há resposta visível, a oração muda tudo, porque nos fortalece para o propósito maior. Pare por um instante e pergunte a si mesmo o quanto você depende verdadeiramente da oração. Há uma força que só se revela na intimidade com Deus. Da mesma forma que um guerreiro afia sua espada antes do combate, você se fortalece espiritualmente na oração antes dos desafios. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Isso significa não largar a mão de Deus por nada. Imagine que seu coração é como uma casa e Deus bate à sua porta. Muitos deixam Jesus do lado de fora porque têm medo de mostrar as feridas. Mas Apocalipse 3:20 nos lembra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não importa quão difícil esteja, abra seu coração completamente a ele. Deus não se impressiona com aparência, mas com sinceridade. Talvez você sinta que sua fé está pequena, quase se apagando. Sabe a chama de uma vela quando está prestes a acabar? Mesmo assim, aquela centelha é suficiente para Deus produzir um grande incêndio de transformação em sua vida. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Creia mesmo que pareça pouco. Deus multiplica. Agora guarde esta verdade. Orar é unir seu coração ao de Jesus. Saber que você não está sozinho no vale, ele caminha ao seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4.
Não importa o tamanho da tempestade, a mão do Senhor é maior e mais poderosa. Deus está te ensinando a discernir a voz dele. Muitas vezes, nosso próprio medo fala mais alto, mas quando silenciamos dentro da presença do Senhor, conseguimos distinguir a direção certa. Tiago 1,5 encoraja: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Não hesite em pedir clareza. Deus não quer que você caminhe confuso. Reflita. O que está te impedindo de confiar plenamente? Será ansiedade, dúvida? Lembre-se do que disse Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Confie que a paz dele vai além da lógica. E se hoje o seu milagre for justamente permanecer firme, mesmo que a resposta ainda não chegue, Hebreus 10:36 afirma: necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não tenha pressa em abandonar o processo. Espere como quem sabe que o melhor está por vir. Lembre-se, todos os grandes heróis da fé venceram pelas orações constantes. Daniel permaneceu fiel em meio aos leões porque confiava que Deus estava ao comando. Da mesma maneira, você pode atravessar provas impossíveis quando coloca sua confiança no Senhor da batalha. Imagine um navio enfrentando uma tempestade. Se a âncora não estiver bem presa, será lançado ao mar. A oração é essa âncora da alma. Hebreus 6:19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Não solte essa âncora, não importa o tamanho dos ventos contra você. E por fim, jamais subestime o poder de uma oração simples. Ana, mãe de Samuel, chorou em silêncio no templo e Deus respondeu. 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe fizera. Não existe oração pequena demais para o coração do Pai. Neste momento, quero te conduzir a uma oração de entrega, fé e renovo. Feche seus olhos se puder e receba. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossa fraqueza e falta de fé. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos traga discernimento para ouvir Tua voz no meio da confusão e, principalmente, que possamos confiar no tempo perfeito das Tuas respostas. Senhor, cobre cada pessoa que assiste agora com um manto de esperança, cura os corações cansados, renova a alegria espiritual e liberta de toda ansiedade, dúvida e opressão. Traz cura nas áreas de doença, restauração nas finanças, milagres nos relacionamentos e uma nova direção para aqueles que sentem perdidos. Deus, que nenhum filho Teu desista da oração, mesmo no momento mais difícil. Que a chama nunca se apague. Abre o céu sobre nós e traz respostas claras, sinais visíveis e paz que excede todo entendimento. Cobre cada lar, abençoa as famílias e derrama favor sobrenatural. Te agradecemos por Tua fidelidade, por nunca desprezar um coração contrito. Que a Tua presença envolva cada um, fortalecendo-os para vencer toda provação. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou contigo, escreva nos comentários. Eu confio no poder da oração. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para um amigo que precisa de esperança. Conte para nós. Qual é sua maior luta hoje? O que você quer colocar nas mãos de Deus neste momento? Sua história pode edificar outros. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem de fé e transformação. Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Receba essa promessa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça, a força e o amor de Deus acompanhem cada passo seu.
Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem ora com fé jamais caminha sozinho. Deus está contigo, sempre.